Bondoso Jesus, abençoa nossa casa e o nosso estudo. Que nessa noite nós possamos dar mais um passo nas meditações a respeito de sua vida e seus ensinamentos. Permaneça conosco, nos inspirando, nos instruindo, nos ajudando a domar as nossas más tendências e más inclinações. Graças a Deus. Gente, hoje então, pela nossa programação, a gente ia estudar o milagre, a ressurreição, na verdade, né? E aí nós vamos estudar um pouco mais, nós vamos dar uma olhada no milagre e na ressurreição, porque a ressurreição acaba sendo um tipo de milagre, né? Talvez o maior deles, o mais sofisticado, mas é uma espécie de milagre. E quando a gente olha para o milagre pela ótica espírita, muita coisa muda. Muita coisa muda. Porque, bem, se a gente pegar o sentido da palavra milagre, nós vamos ver que o milagre tem como a raiz da expressão a ideia de prodígio, de maravilhoso, de alguma coisa extraordinária. Então, bem, se a gente pensar o milagre nesse sentido, praticamente tudo pode ser enquadrado como um milagre se você pensar numa perspectiva de que toda a obra de Deus é extraordinária, maravilhosa, né? Você vê, sei lá, uma flor desabrochar, ou quando vê um bebê nascer, o corpo da gente funcionando, tudo se enquadra nesse conceito de milagre, na etimologia da palavra. No entanto, a acepção teológica mais forte, ou na verdade a vigente do termo, vai encarar o milagre como algo que derroga as leis da natureza. Algo que subverte a lei natural. Que, portanto, é contrário à natureza. Um exercício de Deus de demonstrar poder para os homens e mostrar que, por ele ser infinitamente poderoso, as leis da natureza ele pode derrogar quando quiser. E aí o milagre então se torna, na concepção religiosa tradicional, o que vai contra a lei natural. Algo que é insólito, algo que é raro, algo que não pode ser explicado. Porque no momento que ele é explicado, ele deixa de ser milagre. O milagre está bem pertinho da ideia do mistério, bem pertinho da ideia do que não pode ser nunca descoberto por nós. E nesse sentido, quando a gente olha toda a trajetória de vida de Jesus, e olha também a biografia de vários santos, sejam santos cristãos ou não, porque no Oriente também existem vários santos, a vida desses homens é repleta de fenômenos fantásticos. E que aí a gente vai olhar para eles aqui do Ocidente, dizendo, olha, esses homens são tão poderosos que Deus, através dele, cura doenças incuráveis, ressuscita aparentemente pessoas mortas, levita-os, faz com que eles sejam vistos em 2 lugares ao mesmo tempo, até alguns santos em que isso acontece. Então, faz com que eles tenham uma ciência muito mais ampla da realidade à volta deles. Então, agora que me vem à mente a biografia do Padre Pio de Pietrelcina, que as pessoas iam até ele durante a guerra, a Primeira e a Segunda Guerra, para pedir informação dos parentes que estavam lutando na guerra. Levava uma foto para ele e ele dizia, olha, esse aqui não volta mais para casa. Esse aqui, ele está num abrigo para doentes na cidade tal. Esse aqui está bem. Ele tinha uma noção, uma ciência muito ampliada da realidade. E a galera
as pessoas no tempo dele vão dizer, ele é um santo e Deus opera milagres através da presença dele. É interessante porque há pouco tempo eu assisti um videozinho, um pequeno documentário que estavam fazendo sobre o Chico, e tinha um depoimento da Hebe Camargo. E ela falava que era muito católica, que ela tinha a religião dela como algo bastante importante, mas que além de acreditar no que a igreja propunha, ela acreditava no Chico. Que as coisas que o Chico fazia eram coisas em harmonia com aqueles milagres mais puros da crença dela. Então, essa acepção é a que vai dominar o conceito de milagre de forma geral. Tanto para a igreja católica, quanto para a igreja protestante, nas diversas ramificações dessas duas igrejas, e para as igrejas pentecostais e neopentecostais, que são as protestantes mais próximas da gente aqui. A gente vê os cultos de cura e milagre nas igrejas. A gente diz que aleijado anda, cego vê, surdo escuta. Né? Então, o milagre tem essa característica insólita. Quando a gente pega e põe a lente do Espiritismo sobre esse problema, a gente vai ver que o Espiritismo não produz o milagre e ele não entende que essas coisas sejam milagre. É comum que as pessoas busquem a casa espírita, às vezes num quadro de doença mais grave, já tentaram várias coisas, tentaram vários tratamentos, não conseguiram uma cura, e aí então elas buscam a casa espírita. Elas podem não chamar de milagre, mas elas estão esperando a mesma coisa. Né? Estão esperando aquela melhora estrondosa e sem precedente. O Espiritismo não produz esses milagres. E ele não vai entender que isso é milagre. Por quê? Dentro da percepção espírita da realidade, a gente vai entender que existem um conjunto de leis, ou existem leis, né, é melhor dizendo assim, naturais que são absolutas. E que, na verdade, o que ocorre é que nós não entendemos todas elas. Entendeu? Então, quando nós não entendemos todas as leis, aquilo que para nós parece a derrogação de uma delas é a falta de entendimento de como ela se processa. Aqueles espíritos que são superiores, estejam eles, isso é muito interessante, fora da matéria ou estejam encarnados, que já têm um conhecimento diferente a respeito do funcionamento dessas leis, e esse conhecimento é fruto da soma das experiências que esses seres já constituíram na sua trajetória até aqui, conseguem mobilizar isso com tranquilidade. É por isso que Jesus fazia aquele tanto de fenômenos que a gente não tem nem noção de como se processavam. Como que ele andava sobre as águas? Como que ele curou o cego que pediu ajuda usando saliva e barro? Como que ele fazia com que aquelas pessoas que estavam acamadas levantassem e voltassem a andar e limpava a chaga das pessoas? Curou a mulher que sofria de hemorragia e trouxe Lázaro de volta. Como que ele fazia tudo isso? Olha, para nós isso tudo é insondável. Para ele, havia um conhecimento um pouco mais aprofundado das leis e de como mobilizar os frutos materiais, manipular esses princípios cósmicos com muito mais tranquilidade. Não é difícil a gente pensar isso, porque se a gente imaginar a nossa sociedade, a nossa cidade, há 100 anos atrás, a perspectiva de tratamento de saúde, de transporte, a perspectiva de comunicação mesmo, era totalmente outra. Kardec, na Gênesis, vai dizer vai dizer o tempo dele, alguém que há séculos atrás imaginasse que a gente pudesse se comunicar com pessoas do outro lado do oceano, em alguns minutos obter resposta,
ia ser taxado de doido. Mas como é que a gente ia falar para Kardec que hoje a gente se comunica com uma pessoa do outro lado do mundo e a resposta é na mesma hora, pela internet? Então, existem mecanismos que a gente não conhece, mas que estão aí. E esses espíritos geralmente vão mobilizar isso, vão saber mobilizar. Eu destaquei um trecho da Gênesis que eu gostaria de ler, que eu achei ele muito preciso na colocação de Kardec. Está lá no capítulo 13, no item 4. E Kardec diz assim: o espírito mais não é do que a alma sobrevivente ao corpo. É o ser principal, pois que não morre. Ao passo que o corpo é simples acessório sujeito à destruição. Sua existência, portanto, é tão natural depois, a do espírito, como durante a encarnação. Está submetido às leis que regem o princípio espiritual, como o corpo está às que regem o princípio material. Mas como esses dois princípios têm necessária afinidade, como reagem incessantemente um sobre o outro, como da ação simultânea deles resultam o movimento e a harmonia do conjunto, segue-se que a espiritualidade e a materialidade são duas partes de um mesmo todo, tão natural uma quanto a outra, não sendo, pois, a primeira uma exceção, uma anomalia na ordem das coisas. Então, para o espírito que mobiliza a própria vida dele, mobilizar a matéria é uma consequência. E se a gente for fundo nos princípios ontológicos do espiritismo, assim, lá na raiz da filosofia, a gente vai perceber que toda essa nossa existência, ela é criada pelo espírito, não pela matéria. Não é a matéria que tem a primazia de criar a realidade, porque a matéria não é inteligente. Se algum dia a gente sumisse da Terra, um passe de mágica, desapareceu todos os homens, sobrassem só os elementos materiais, nada aconteceria. Porque a matéria não tem o atributo da inteligência. Daí, o que vai fazer com que o mundo se configure como um lugar justo ou injusto, bom ou mal, porque a gente tenha mais acesso a uma coisa ou a outra, é sempre o esforço do pensamento e da inteligência. Isso é do espírito. Quando a gente vai ler o livro Nosso Lar, tem uma referência curiosa lá. André Luiz vai dizer que a cidade de Nosso Lar foi criada a partir da ideação de alguns portugueses que vieram para o Brasil logo no período da colonização, no começo da colonização, e que vão sustentar até hoje essa cidade com o seu pensamento amoroso. O que significa isso? Porque na cidade, as pessoas lá se locomovem, moram, trabalham, tem parques, tem uma sociedade estabelecida, e ela é fruto do pensamento constante e poderoso de um grupo de espíritos. O que vai nos autorizar a dizer e a pensar que a nossa realidade aqui também é composta pela soma das nossas ideações. E daí a gente pensa, indo um pouquinho mais fundo, embora não seja o tema de hoje, mas a gente tocando na questão da afinidade, da criação da realidade, a gente pensa assim: por que eu nasci logo no Brasil? Por que eu nasci nesse meio, nessa comunidade? Por que eu nasci nesse momento? Olha, em última análise, você nasceu nesse lugar, nesse tempo, perto dessas pessoas, porque a sua forma de lidar com a realidade, a forma de criar a realidade, é afim com a delas, próxima. Pode não ser tão escrachada, pode não ser tão explícita, mas há muito mais afinidade do que você poderia gostar de perceber. E aí nós temos um problema que se torna de foro íntimo, porque o esforço vai ser mudar as conexões para mudar a realidade. Assim, para o Espiritismo, o milagre não é a derrogação de uma lei, é o espírito com consciência de causa, manipulando leis espirituais que a gente não conhece. Sozinho, no
no caso dos grandes avatares, e a gente vai citar Jesus como um dos maiores, ou ajudado por outros espíritos, como é o caso dos médiuns que tratam as pessoas, que conseguem realmente produzir algumas curas, que são inimagináveis, mas não são milagrosas. É a conjugação da força do sujeito com a força dos espíritos, mobilizando a lei natural de uma forma que a gente ainda não domina. Enfim, você acha que a gente pode associar isso aí que você falou? Existe um conhecimento de causa por parte desse espírito, existe uma possibilidade de manipular a matéria e os fluidos, mas que o resultado disso ele não é miraculoso ou ele não derroga as leis da matéria, mas que é uma graça. Graça significa caridade. Pode ser enxergado como entendido como uma graça. A questão é que... Graça que eu quis dizer no sentido de ter sido concedido pelo mais alto, que aquilo fosse ocorrido. Deus pode derrogar as leis da natureza? Pode. Não precisamos... Ele pode tudo. Ele pode tudo. Mas aí que mora uma pegadinha de pensamento que costuma derrubar a gente no chão. Nós enxergamos Deus separado das leis, como se Deus fosse um jurista que está escrevendo sobre um determinado tema e propondo esse conjunto de leis. No entanto, se Deus é um jurista, o entendimento das leis se torna algo descolado da própria experiência com Deus. É como se a gente tivesse que fazer um estudo, fazer uma prova, e aí se você conseguisse ser aprovado naquele conjunto de leis, você poderia então conhecer quem as criou. E isso retira do espírito um dos componentes mais importantes da trajetória dele, que é a experiência. Então a gente precisa reformular esse pensamento. Deus é muito mais do que as leis dele. No entanto, no nível de entendimento que a gente vive, é como se ele se apresentasse para nós na forma das leis. Então a lei natural não é só a lei de Deus, é a própria manifestação de Deus que a gente consegue entender. Porque ela é totalmente democrática, ela não vai depender da sua crença para que ela te alcance, ela vai se manifestar da mesma forma, tanto aqui no Brasil, em Minas Gerais, como vai se manifestar da mesma forma lá no Oriente Médio, na Rússia. Por quê? Porque a lei de causa e efeito e as demais leis naturais são todas a própria presença de Deus. Como que funciona essa contabilidade de receber ou não benefício? Nós não temos controle dessas contas. Porque para alguns casos, receber o benefício pode parecer, num primeiro momento, uma bênção, mas que pode vir seguida de uma série de provações mais difíceis, uma série de experiências complicadas e tal. Pode parecer uma coisa ruim o indivíduo padecer de uma doença ou de algo assim, e, no entanto, ele pode desencarnar e depois de pouco tempo no mundo espiritual perceber que aquilo foi a melhor coisa que aconteceu. O que dá para dizer com certeza é que tudo que ocorre é consentido por Deus. Então, se há alguém que é curado, aquela cura na contabilidade divina é o melhor para aquele sujeito. Não tem como acontecer um fenômeno desse se ele não for o melhor possível para aquele momento. Assim a gente chega num entendimento razoável. Entendeu? Assim a gente chega num entendimento razoável. Porque, do contrário, a gente corre o risco de esbarrar em algum tipo de privilégio. Do tipo, alguém recebeu, mas recebeu por quê? Uma vez eu ouvi de um espírito uma coisa muito interessante. Uma pessoa estava preocupada, ela era muito rica e ela estava preocupada de perder o dinheiro dela. Era uma pessoa muito boa também, ajudava muitos outros e tal.
E ela estava preocupada em perder o que tinha por conta de uma série de revés. E pelo mérito dela ser uma pessoa boa e dela ter sob comando dela centenas de outras pessoas, acredito que os espíritos tenham sinalizado algo a respeito. Porque também você não pergunta isso para os espíritos, né? Mas nesse caso específico, o companheiro espiritual disse algo interessante. Ele falou assim: o plano de Deus, o compromisso de Deus é com a redenção das almas. Todo o resto é acessório. Então, se para você progredir for preciso provação, você vai ter provação. Se for preciso fortuna, você vai ter fortuna. Se for preciso poder, você vai ter poder. Agora, se não for, nada disso você vai ter. E no momento que a gente entra numa frequência de ir ao encontro do Cristo, ir ao encontro desse ensinamento, aí é como se o Espírito falasse: nossa, eu fiquei muito tempo agarrado, vamos rápido. A gente aqui, desperto, consciente, pensa: poxa, está pesado, está difícil, está com problema e tal. Mas o Espírito, você mesmo, quando desdobra do corpo e vai ter com a turma do outro lado que está te ajudando, você diz: olha, quero ir rápido, como é que eu acelero? Vai ter esse problema, aquele problema, essa prova. Você quer? Quero, vamos lá. E aí a gente anda mais rápido. Então, o compromisso de Deus com as almas é a redenção delas, é a iluminação delas. Como que isso vai se dar? A gente não sabe. Aí, a gente costuma ter um problema de entendimento. A gente olha o sujeito assim, que se esforça para fazer o bem, sofrendo igual um cachorro. E o indivíduo que faz da vida um nada, parece que está gozando 1000 prazeres. A gente pensa: mas não vale a pena esse negócio de ser espiritual. Tem duas questões que precisam ser ponderadas nesse quesito. A primeira: há sofrimentos ocultos, profundos, que ninguém vê. Então não é porque alguém parece feliz que ele é feliz, e não é porque alguém parece triste que ele de fato está triste, né? Essas coisas são muito mais flexíveis do que a gente costuma imaginar que são. A segunda coisa é que a alienação para o espírito é um perigo. Porque o indivíduo se aliena numa vida boa sem perceber que ele está consumindo mérito espiritual de outros tempos. Ninguém nasce numa condição boa, ninguém nasce com recurso, ninguém nasce com condições de trabalho por um acaso, ou por um estado assim, da vida. Ninguém nasce assim. Então seria uma injustiça com aqueles que não nasceram. Ao longo de várias existências, a gente vai construindo quase uma poupança de mérito. E aí essa poupança de mérito, à medida que a gente consegue ter mais clareza sobre a realidade, entendimento das leis divinas e tudo mais, vai gerando para nós condições mínimas para o desenvolvimento. Mas não pode ser uma questão mais de prova do que de mérito? Provas a gente tem de várias categorias. Não é essa categoria. Aí o que acontece? O indivíduo gerou mérito para ter aquela experiência, mas a cabeça dele não tem entendimento, se torna uma prova. O fato é, você não pode garantir, ninguém de nós pode, que na próxima vida você vai ter a mesma condição que você tem nessa. Eu não posso garantir que na minha próxima vida eu vou conseguir viver como eu vivo hoje, eu vou ter tempo para poder estar na casa espírita, na igreja, onde for. Eu não posso garantir que eu não vou nascer numa região de guerra, onde as pessoas estão passando muito sofrimento e não tem nem como pensar em mundo espiritual, porque estão preocupados em sobreviver. Eu não posso garantir que eu não vou nascer num país como a Venezuela, com tantos problemas agora. Eu não posso garantir isso. Eu não tenho como garantir. Então, as pessoas estão aqui, estão gozando de bens, estão gozando de vida, estão gozando de recursos, mas sem a percepção de que isso é uma poupança que vem sendo gasta. Se a gente olha um pouquinho mais para frente, a gente vai ver indivíduos que estão semeando para si uma experiência de muita dor, de muita falta. Porque se não desenvolverem a consciência da vida espiritual na bonança, na ausência, é muito difícil. Quando falta comida para o corpo, a alma raramente se lembra de Deus.
Mas se a gente não se lembra de Deus quando tem condições, nós não vamos nos lembrar depois. Então, o que nos deixa mais confuso é porque a gente tende a olhar tudo na ótica dessa vida. Mas o plano divino, ele trabalha em perspectiva. Ele trabalha sempre estendendo a perspectiva um pouco mais além do que a gente está acostumado. Tudo bem? Então, na perspectiva dos milagres, essa é a visão espírita. Não há milagres em si. O que existe são manipulações das leis divinas. Mas por que eu separei a ressurreição dos outros? Por que é que eu não posso colocar ela no pacotinho de todos os milagres? Porque todo o pensamento cristão está baseado na ideia da ressurreição. Alguns teólogos vão dizer que se não houvesse ressurreição, provavelmente não haveria cristianismo. E dá para a gente entender isso. E vocês imaginam só, como que foi aquela sexta-feira que Jesus morreu para os discípulos? Para todo mundo. Sim, acabou tudo, esvaziou. Eles largaram casa, largaram família, largaram trabalho, né? Porque como eles viajavam com Jesus, eles conseguiam fazer pequenas atividades por onde passavam, recebiam doações, mas é como se você parasse a sua vida inteira por 3 anos para seguir uma pessoa que é a própria presença de Deus no mundo. Aí não consegue imaginar. A gente tem aqueles que a gente gosta muito que parece que lembram a gente de uma coisa melhor. A gente fala, nossa, que vontade de ficar perto dessa pessoa. Que vontade de ouvir ela falar mais. Ou só de ficar quietinho. Eu me lembro que quando eu tive a oportunidade de conhecer a Alcione Peixoto, a filha do Peixotinho, ela tem uma presença e um coração que são coisas bem grandes. E a primeira vez que eu conheci, eu era bem novo, eu tinha 16 anos, eu acho, 17, máximo 17. Máximo 17. E eu fui convidado para ir com o coordenador do evento que ela estava participando, levá-la em Campos Goytacazes de carro. Então foi ele e ela no banco da frente e eu no banco de trás para acompanhar. Eu não queria nem falar. Eu fiquei quietinho no banco de trás porque eu queria só estar na presença dela. Uma hora que ela me perguntou assim, mas você não vai falar nada? Eu respondi, não, eu quero só ficar quietinho, ouvindo vocês conversando. Aí ela falou, é assim que eu fazia quando o papai ia visitar o Chico e eu ia junto. Eu ficava quietinho, deixando os dois conversar, para eu poder ouvir. Então, imagina o que era para eles estar perto de Jesus, que era muito maior do que o Chico, muito maior do que o Alcione, muito maior do que essas pessoas, que era a fonte que inspirava todas elas, que eles tinham dúvidas e de fato não era o Messias, a gente falou isso semana passada, né? Assim, bem, foi condenado como Messias. Fez coisas que ninguém imaginava que podiam ser feitas. Será que ele não consegue fazer um movimento ninja e sair da cruz assim? E aí eles diziam, olha, agora ele vai sair, hein? Está dando a hora. De repente ele morreu. Então, para eles, a gente quase consegue imaginar aqueles parentes que não foram favoráveis a ele saírem dizendo, mas viu? Você jogou sua vida no lixo quando esse homem que morreu como um criminoso, crucificado. E aí eles em desespero. Um desespero de perda de sentido existencial. Judas, inclusive, se mata. Tamanho desespero, né? O que aconteceu? Já que acreditava que Jesus não ia passar por nada. Então, o Evangelho de João, está lá no capítulo 20, olha a narração, que bonito. Está do versículo de 1 a 18. No primeiro dia da semana, Maria Madalena chega cedo ao túmulo, estando ainda escuro, e vê a pedra retirada do túmulo.
Então desata a correr e vai encontrar com Simão Pedro e com o outro discípulo, o que Jesus amava. É uma referência ao próprio João. Inclusive o Estevão uma vez contou uma história, uma lenda do mundo espiritual, de por que João era o discípulo amado. É muito bonito esse texto, a gente tinha que achar. Não foi um texto, foi uma fala dele, que as pessoas transcreveram, né? Que ele fala da última ceia. É um texto muito bonito. Então, com outro discípulo, que Jesus amava, e disse: levaram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saiu então Pedro e o outro discípulo e foram até o túmulo. Corriam juntos. E o outro discípulo foi mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E espreitando, vê depostos os panos, porém não entrou. Chega então também Simão Pedro, seguindo atrás dele, e entrou no túmulo e vê os panos depostos. E vê que o sudário que estivera à volta da cabeça dele não jazia juntamente com os panos, mas dobrado à parte em lugar próprio. Então o outro discípulo, que chegara primeiro ao túmulo, entrou e viu e acreditou. Ainda não conhecia uma passagem da Escritura, segundo a qual ele tinha que ressuscitar dos mortos. Os discípulos voltaram de novo para junto dos seus. Olha aqui, a gente vê uma interpolação, porque a gente fala de interpolação, né? Como Jesus vai ressuscitar na cabeça deles, aí o autor do Evangelho diz assim, eles estão com medo por quê? Porque eles ainda não conheciam a passagem que diz, na verdade tem nada disso, eles estavam desesperados mesmo. Primeiro, quando morreu. E segundo, para aumentar a desgraça, roubaram o corpo dele. O que passa na cabeça dos apóstolos é isso. Não tem nada de romântico aqui. Você imagina o desespero deles pensando, gente, agora que deu tudo errado mesmo. Né? Então eles voltam de novo para junto dos seus. Maria Madalena ficou de pé chorando no exterior do túmulo. Enquanto chorava, espreitou para dentro do túmulo. Olha que bonita a mediunidade. Ela era uma médium fantástica, Madalena, em várias passagens. Inclusive no Evangelho dela, o Evangelho de Madalena, né, não que ela escreveu, a gente vai ver isso sobre os textos em breve. A gente vê como que ela tinha uma sensibilidade muito grande. Viu 2 anjos sentados, vestidos de branco, um à cabeça e o outro aos pés, no lugar onde jazia o corpo de Jesus. E eles dizem, mulher, por que choras? Ela diz-lhes, porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Enquanto ela dizia isso, voltou-se e vê Jesus de pé e não sabia que era Jesus. Jesus disse-lhe, mulher, por que choras? Quem procuras? Ela, pensando que ele era o jardineiro, disse, Senhor, se o levaste, diz-me onde o puseste e eu levo. Diz-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, diz-lhe em hebraico, Rabone, que significa dizer mestre. Jesus lhe diz, não me toques, ainda não ascendi para o Pai. Vai para junto dos meus irmãos e diz-lhes, subo para o meu Pai e vosso, Deus meu e Deus vosso. Chega Maria Madalena anunciando aos discípulos, e viu o Senhor e as coisas que ele lhe disse. Vocês imaginam como foi esse momento? O Hermínio Miranda aqui no livro Cristianismo, Mensagem Esquecida, ele tem um capítulo que se chama, o capítulo 4, ele chama de Pausa, e dá o título de A Doce Mensagem da Madrugada no Jardim. Ele comenta essa passagem da Maria Madalena. Isso foi fantástico. No Evangelho de Lucas, tem um trechinho que eu acho tão bonito, que inclusive eu botei como epígrafe da anotação de hoje. No Evangelho de Lucas, Jesus pergunta para Madalena, por que procuras o vivo entre aqueles que já morreram? E aí ela reconhece que é Jesus. Olha que fantástico! Né? Então, a ressurreição é um pouquinho diferente porque ela está na base do cristianismo. Qual que é o problema? É que a teologia tradicional vai entender, e isso não é criação só da Igreja Católica,
católica porque os fariseus acreditavam na ressurreição, mas não tinham isso claro, não sabiam bem como funcionava. Paulo, no capítulo 23 de Atos, vai ter um debate com os fariseus e ele vai dizer, olha, eu acredito na ressurreição. E depois o texto vai se referir aos fariseus, concordando que também acreditavam. Kardec fala um pouco disso na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Só que eles não tinham muita clareza. Então, onde está o ponto de desafio para o entendimento? Mas eles entendiam ressurreição da mesma forma que ele entendia o cristianismo atual? Sim. Como não havia clareza, a maior parte dos indivíduos enxergava a ressurreição como a ressurreição do próprio corpo material. Tanto é assim que nos evangelhos vocês vão ver que Jesus, depois de ficar com os discípulos, os dias que ele passa ressurrecto, há a referência de que ele sobe em corpo para o céu. Né? E é de onde surge, então, a mitologia cristã de que a gente vai morrer, e depois vem o juízo, e no juízo todos voltarão à vida e vão ser separados. Os que são bons, os que são maus. O problema é que o que constitui o nosso corpo hoje já deve ter constituído uns milhares de corpos ou milhões de corpos ao longo da história. Os átomos, as moléculas, as substâncias que estão no meu corpo já constituíram vários. Então, quando for ressuscitar, quem vai ficar com o quê? Vocês imaginem bem. Não tem muito sentido. E isso, inclusive, é notado porque hoje a maioria dos teólogos, quando vai falar da ressurreição, trata isso como uma pedra sensível. O Hermínio vai falar muito dessa questão no item que ele discorre sobre a ressurreição. Por quê? Porque fica um imbróglio. Será que voltou? Será que não voltou? E como é que vai ser a ressurreição se todos partilhamos dos elementos uns dos outros do nosso corpo físico? Como é que fica isso? Ó, para nós, o que vai acontecer? A ressurreição se deu? Sim. Se deu porque é um fato que é narrado por todos os evangelistas, ou por quase todos. É o ponto central. Né? Nem todos vão narrar com a mesma profundidade, detalhamento, mas todos vão. O que a gente tem que questionar é a forma como essa ressurreição se deu. De acordo com o pensamento espírita, mas não só de acordo com o pensamento espírita, sobretudo nos interessa aqui recolher um pouco do pensamento gnóstico, lá do primeiro século, o que a gente chama de homem é composto de 3 estamentos. É composto pelo menos de 3 formas ou de 3 estruturas. Aquilo que a gente chama de corpo físico, corpo, eles chamavam de soma, que é a matéria. A gente tem um corpo que o Espiritismo vai chamar de perispírito e que eles chamavam de corpo espiritual ou de corpo psíquico. E há, então, o terceiro nível, mais profundo e mais desperto, que é o próprio espírito. Na tradição antiga, o pneuma, o vento, o sopro da vida. Esse espírito, gente, não tem forma. Não tem como a gente imaginá-lo. Quando Kardec pergunta para os espíritos se o espírito é imaterial, eles vão dizer imaterial não é o termo, eles são alguma coisa. Eles são incorpóreos. Então não tem forma para nós. Se você disser assim, é uma luz, pode ser uma forma de entender. Mas se você pensar bem, a luz ainda é uma forma que você está dando para ele. Não tem forma. No entanto, o corpo perispiritual e o corpo físico têm forma. E mais do que ter forma, são iguais. São matéria e são iguais. De forma que se eu padecer aqui agora, desencarnar, quando eu for entrar na vida espiritual, eu vou me apresentar provavelmente com a mesma aparência que eu tenho hoje, talvez com alguns ajustes, né? É muito comum que a gente veja que os espíritos que desencarnam mais velhos, eles remoçam um pouco, eles ficam um pouco mais jovens,
Eles assumem um pouco a aparência da melhor idade da vida deles, com vitalidade. Se desencarnaram machucados, feridos, não vão ficar nessa condição do mundo espiritual, né? Desde que eles tomem consciência do que está acontecendo, eles vão aos poucos se desvencilhando das cicatrizes, das marcas, das feridas, enfim. Mas o corpo físico e o corpo espiritual são iguais. A gente vai ver que Jesus, no ato da morte, perde o corpo físico, mas ele se apresenta para os discípulos no corpo espiritual, que é igualzinho. Os gnósticos têm passagens muito interessantes, porque eles vão debochar dos cristãos convencionais, dizendo que eles acreditavam que Jesus tinha ressurgido no corpo físico. Tem duas coisas que eles vão debochar. Eles vão debochar disso e vão debochar do nascimento virginal. Eles vão dizer: eu não acredito que vocês pensem que Jesus voltou no corpo físico. Se vocês acharem que Jesus voltou no corpo físico, vocês estão malucos, porque ninguém volta no corpo físico. Entende? Então, o Espiritismo vai estar de acordo com o pensamento gnóstico lá atrás. Ele vai dizer: olha, Jesus, quando volta para perto dos discípulos, ele volta em corpo espiritual. Por que dá a ordem de não ser tocado, então? E por que depois ele pede, supostamente, a Tomé para tocar? Ora, tem várias explicações possíveis. Uma delas é que se tocassem em Jesus, ele não seria tangível naquele momento. Isso podia gerar um transtorno para eles, né? Eles já estavam tendo aventuras demais naquele momento. Depois, quando eles o tocam num contexto diferente. A reunião está fechada, estão todos reunidos, provavelmente ali se dá um processo de materialização. O que a religião e a igreja tradicionalmente vão tentar fazer? É dizer para nós que quando Tomé toca as feridas, ele está tocando o mesmo corpo. Então, é bem provável que o Tomé tenha tocado Jesus, mas não precisa ser tocado as feridas. Não precisa ser tocada a marca do prego, porque isso só serve para dizer que é o mesmo corpo. Não serve para dizer que é o mesmo espírito. E a gente acaba aceitando essas interpolações, essas construções posteriores, porque elas fazem parte quase de uma estrutura imaginária da mente da gente. Aí fica uma pergunta: e o corpo de Jesus? Cadê? É bem provável que o Cristo tenha desintegrado o seu próprio corpo. Mas aí fica parecendo ficção científica, né? Não, por incrível que pareça, não. E a gente tem relatos atuais sobre isso. Da mesma forma que o corpo incorrupto se permanece, o mesmo pensamento de uma forma, numa outra polaridade, desintegra. Há questões referentes a esses santos incorruptos que são curiosas, porque há uma análise do lugar onde esses corpos ficam. Seria menos propícia à decomposição, localidade. E aí há alguns estudos sobre isso. Eu não sei se essa é a mesma questão. Mas eu sei, por exemplo, da tradição dos monges, lamas e rinpochês tibetanos que alcançam o corpo de arco-íris. E vocês podem, inclusive, pesquisar na internet Rinpoche, corpo de arco-íris. Você pode colocar Rinpoche, corpo de arco-íris, fotos. São casos muito raros de praticantes espirituais extremamente elevados que, no momento da morte, entram em meditação, pedem para ficar sozinhos, entram em meditação e algum tempo depois só restam unhas, alguns dentes e cabelo. O corpo todo se desfaz. Se existe algum objetivo de falar em alguma parte do mundo, outro caso de ressurreição. Ressurreição ou desintegração? Ressurreição. Então, se você entender que a ressurreição é uma manifestação espiritual. Aí acaba que. Agora, a desintegração tem vários casos. Tem vários casos. De onde eu sei desses casos, com mais seriedade, que portanto eu confiaria, são os casos da tradição do budismo tibetano,
que é o corpo de arco-íris. Você rapidamente, numa busca da internet, consegue encontrar, e é algo muito impressionante. Alguns têm fotos, inclusive, e há pessoas bem sérias que nós conhecemos e que atestam a veracidade dos fatos, né? A veracidade desses fatos. Então, curiosamente, isso está de acordo com alguns estudiosos que vão analisar o sudário de Turim como sendo o pano que recobriu o corpo de Jesus, e que vão dizer que o sudário recebeu quase que uma mas feita a partir de luz, como se fosse um scanner. Ele vai dizer que a marca do corpo no sudário está impressa em 3D, como se aquilo que tivesse envolto nele tivesse sido aquecido e se desfeito. Então ele marca o sudário enquanto se desfaz, que é algo bem parecido com a perspectiva do corpo de arco-íris também. Então, Jesus, sabendo da nossa incrível capacidade de estragar tudo, não deixaria o corpo para que a gente se matasse por ele, né? Creio que, como um espírito sábio que era e que é, né, entenderia. Assim como todos os grandes praticantes, nenhum deles a gente tem corpo. O corpo precisa assumir porque é o tipo de relíquia mais perigoso, porque faz com que a gente se mate, né? Se destrua. E o que é algo surreal, porque a gente se mata em nome de algo material suportado por uma crença que é toda espiritual. Então não faz o menor sentido isso. Muita gente fala, a gente briga. Ainda mais no mundo da internet, a gente faz isso muito mais. Tudo bem que essa coisa da aparição do corpo, né? Agora, o X. O que isso muda nos ensinamentos de Jesus? Nada. Os ensinamentos não mudam nada. Mas a gente vem falando em todos os nossos encontros até aqui. Se não muda, por que é que não se fala? Porque aí a gente ainda insiste em depender de um Cristo não humano. Porque, na verdade, aquilo que a gente olha como sendo, a gente está analisando vários conceitos separadinhos. Descendência, nascimento virginal, ausência de irmãos, natureza, agora os milagres. A gente está vendo eles separados como se a gente estivesse numa mesa médica dissecando um cadáver. Você junta todos eles, a gente passa a palavra, uma coisa está justificando a outra. Uma coisa que a gente não adentrou é com relação, tem alguma notícia, assim, ou algum estudo referente a algum relacionamento amoroso de Jesus? Assim? Então, se Jesus foi casado, né? Ou se ele teve um relacionamento a gente escuta falar algumas coisas assim, não sei se nos evangelhos gnósticos diz que Jesus amava Maria Madalena mais do que aos outros. E em um dos textos há a escrita de que ele a amava diferente e a beijava constantemente na boca. Isso é um problemão. Isso aí é pecado sem perdão para nosso preconceito. Não há nenhuma referência que seja 100% confiável, que há são hipóteses, que há são teses, né? Tanto que vão justificar o fato de ele ter tido um relacionamento, quanto que vão dizer que ele não precisava, porque ele é um ser mais amadurecido, a matéria merecia não tinha influência e tal. Particularmente, embora eu não possa dizer que a relação de Jesus com Maria Madalena era a relação de um casal,
não tem como afirmar isso sem ser leviano, eu acredito que a relação deles era muito diferente. Eu acho que Madalena ocupou para Jesus um papel de consorte de sabedoria, de parceira de sabedoria. Ela é citada nos textos mais do que Maria, mãe de Jesus. Ele aparece primeiro depois da ressurreição para ela. Isso não é um acaso. Se Pedro era o continuador da obra, por que ele não apareceu para Pedro? Se Maria, a mãe dele, era a mulher mais importante, por que ele não apareceu para Maria, a mãe dele? Por que ele aparece para Madalena? Por que ele pede a Madalena que vá instruir os discípulos? E aí o evangelho gnóstico de Maria Madalena, ele começa exatamente no momento em que Maria chega para falar com Pedro. E Pedro diz, não, por que ele escolheu você? Ele escolheu da gente. Então, há várias deixas para a gente perceber que Madalena tinha uma postura, uma presença diferente. Por que a gente não olha para isso? Porque a gente foi historicamente condicionado a pensar que Madalena era pecadora. Tanto que a gente diz a expressão Madalena arrependida, cara de Madalena arrependida. A gente acha que Madalena era aquela mulher adúltera que estava sendo apedrejada. A gente acha que Madalena era aquela que lavou os pés de Jesus com lágrimas e perfume secando com os cabelos. Isso não é real. A única coisa que a gente sabe, e que está no texto como referência direta a ela, é que ela teria passado pelo problema de ter tido alguns espíritos ruins, alguns demônios. Jesus teria expulsado 7 demônios do corpo dela. É só isso. Todas as outras são construções posteriores. Isso diminuiria Jesus também, né? A ideia de Madalena prostituta foi criada por um papa. Não há nada nos textos que diga que ela seja prostituta. Mais do que diminuir Jesus, isso diminuiria quem vindo depois dele quisesse a sua autoridade. Então, o grande problema de Madalena, me parece, a autoridade de sucessão. Porque talvez se ela tivesse sucedido Jesus nos ensinamentos, nós não tivéssemos cristianismo hoje. Porque o tempo em que o Cristo desencarnou era um período profundamente machista, mais do que hoje. Então, correndo o risco de ser queimado pela 43ª vez, eu tenho estudado sobre Maria Madalena, tenho estudado um pouco sobre o que as diversas fontes falam sobre ela, e parece sim que ela teve um relacionamento diferente com Jesus. Não consigo afirmar se foi um relacionamento como o nosso, mas havia ali uma cumplicidade, uma profundidade de alcance, de compreensão dela para ele, de cuidado dele com ela, que foge um pouco ao habitual. Eu acho que Madalena foi uma consorte de sabedoria de Jesus. E esse filme Maria Madalena, o novo, agora de 2018, né? E esse filme é muito bonito porque ele mostra isso sem precisar insinuar que os dois estavam casados. Dá para ver a cumplicidade, dá para ver que existe um sentimento diferente. E os atores foram muito bons porque o sentimento dela para ele e dele para ela são diferentes. Ela tem um encantamento por ele e ele tem ternura por ela. E o filme mostra isso muito bem. Os olhares, a fala, os atores foram delicadíssimos. Ela um encantamento, como se estivesse disposta a cada momento a dar vida por ele, e ele uma ternura quase infantil de explicar para ela coisas que as pessoas não perguntavam. Então, temos aí algo que as próximas gerações vão se debruçar. Eu acho também, assim, as pessoas pensarem no relacionamento de Jesus para a sociedade, eu acho que isso põe Jesus num patamar tão humano que fica quase
inadmissível coloca a gente numa situação tal perante nós mesmos, numa responsabilidade, porque enquanto a gente põe Jesus muito distante, é muito mais confortável a nossa caminhada. Quando a gente aproxima muito Jesus de uma condição simplesmente humana, o olhar nosso para a gente mesmo fica muito mais Qual que é o ponto que incomoda? complicado. O que as pessoas, no fim das contas, querem saber é se Jesus, tendo um relacionamento, se Jesus tinha relação sexual com a Madalena, se Jesus transava e tal. Olha, isso aí eu acho mais difícil a gente saber, e eu vou dizer por quê. Porque se a gente pensar aqui na Terra, a gente percebe que um amor que começa com os 17 anos, 18 anos, 20 anos, é um amor marcado pela intensidade, pelo calor, pela paixão. Aí o casal se junta, começa a viver junto, aquele amor, não é amor no excesso, né? Aquela paixão vai se transformando em responsabilidade, em companheirismo, e a gente vê então o casal que se uniu, muita intensidade de desejo, converte esse desejo em busca em comum, construir uma vida, ter filhos e tal. A paixão deixa de existir? Não, mas ela toma uma outra forma. O tempo passa ainda mais e a gente vê casais de idosos que estão juntos, que permanecem unidos, o amor muito mais consolidado, porque não é mais um amor que se balança com qualquer ventania. A vida do corpo já impõe alguns limites ao desejo, mas a cumplicidade nunca foi tão alta para eles quanto é nesse período da vida. Há um relato na internet, belíssimo, uma entrevista da filha do Hermínio Miranda contando dos últimos dias dele encarnado. E ele tinha muito amor pela esposa, pela Inês. Eles dormiam no mesmo quarto, em camas separadas, ele bem doentinho, e ele sempre providenciava para que de noite tivesse um docinho na cabeceira da cama para ela levantar para comer doce. É até emocionante a entrevista da filha contando, diz que no enterro dele, a mãe velhinha pergunta, um dia eu vou ser enterrada aí com ele? Ele diz, vai, mamãe. Aí eu queria ficar agora. Não queria deixar ele sozinho. E é um amor muito consolidado, que não está baseado no desejo sexual. Jesus, no meu entendimento, pode ter tido uma companheira, mas eu não sei se ele teria necessidade de viver a vida da paixão como a gente vive, porque ele tinha muito mais consciência do tempo que tinha disponível, do que ele tinha que fazer nesse tempo, dos compromissos assumidos. Então, assim, não há nada que invalide o fato de ter tido uma vida íntima, mas dá para imaginar ele vivendo um amor genuíno sem precisar de uma vida sexual, por exemplo. Sem precisar de uma vida. O que não significa que essa vida sexual é ruim, nada disso. É que a gente tende a achar que é uma coisa ou outra, né? A gente está só analisando perspectivas possíveis. No meu ponto de vista, eu acho que é totalmente plausível Jesus ter tido uma vida sexual. No meu entendimento, eu acho que isso não diminuiria. Não há diminuição. Não é pelo critério da diminuição. Eu não sei se é a palavra diminuição, mas assim, não tiraria credibilidade. Também não tem nada disso. A perspectiva só da possível não necessidade é que é o aspecto que me chama mais a atenção. Porque quando a gente observa os grandes espíritos que passaram aqui depois dele, a maioria dos espíritos não tinha essa... Mas vieram depois dele, depois desse, por exemplo, grandes espíritos que a gente vê da Igreja Católica, vieram de uma mentalidade de que para crescer, para fazer uma sese, é necessário não ter uma vida familiar. Olha, no Oriente também existem os Illuminati, né? E muitos iluminados vão abrir mão da prática sexual.
sem estar no mesmo modelo do Ocidente aqui da Igreja Católica, Mas por exemplo. tem iluminados que têm família, que têm práticas. Com uma outra perspectiva. Não, aí a perspectiva eu acho que sim. Que a questão não é o sexo pelo desejo. Sim. A própria prática vai se tornar também um ensinamento. Sim, eu acredito dessa forma. Entendi. Mas é um aspecto que a gente ainda não tem como mergulhar. Poucos espíritos falaram sobre isso. Mas a maioria... eu acho importante tocar, porque isso é algo assim que as pessoas realmente veriam Jesus diminuído se elas tivessem a constatação de que isso tivesse acontecido. É como se isso mudasse dentro das pessoas a reverência e a santidade, a pureza, a realização de Jesus. É porque a gente é tudo mal resolvido. Agora, filhos, essa coisa toda do Código da Vinci e tal, isso é ficção. Muito pouco provável se acontecer. Muito mesmo. A gente teria, Paulo teria falado sobre isso, Lucas teria falado, não tem. A gente até tem um relato da perseguição romana sobre os cristãos, de alguns sobrinhos de Jesus que são presos. Mas filhos, não. Tá? Vamos esperar os espíritos falarem sobre isso, ou os pesquisadores. Os pesquisadores eu acho que não vão conseguir encontrar. Não sei que surja um novo evento como o Nag Hammadi. Nada muito pouco provável. Não faz a menor diferença. Você vai acabar se tornando um ensinamento mais oculto, um ensinamento mais particular, que algumas tradições vão ministrar. Agora, o que eu achei muito bonito, e que a gente se apega muito ao conceito do milagre, a ideia do milagre, eu queria encerrar nossa fala de hoje com a perspicácia da mente de Allan Kardec. Como que ele tinha sabedoria? Como que ele estava bem à frente do tempo dele? Ainda na Gênesis, mas agora no capítulo 15, quando ele vai comentar a respeito das aparições de Jesus depois da morte, portanto a ressurreição, né? No item 63, ele apresenta para nós 2 parágrafos. E olha que fantástico. É a síntese do pensamento que nos cumpre desenvolver. O maior dos milagres que Jesus fez, aquele que atesta verdadeiramente sua superioridade, é a revolução que os seus ensinos operaram no mundo, apesar da exiguidade dos seus meios de ação. Com efeito, Jesus, obscuro, pobre, nascido na condição mais humilde, entre um pequeno povo quase ignorado, sem preponderância política, artística ou literária, não pregou senão por 3 anos. Durante esse curto espaço de tempo, é desconhecido e perseguido pelos seus concidadãos. Caluniado, tratado de impostor, é obrigado a fugir para não ser lapidado. É traído por um de seus apóstolos, renegado por outro, abandonado por todos no momento em que caiu nas mãos de seus inimigos. Não fazia senão o bem, e isso não o colocava ao abrigo da malevolência, que voltava contra ele os próprios serviços que prestava. Condenado ao suplício, reservado aos criminosos, morre ignorado pelo mundo, porque a história contemporânea se cala a seu respeito. Ele não escreveu nada, e, entretanto, ajudado por alguns homens obscuros como ele, a sua palavra bastou para regenerar o mundo. A sua doutrina matou o paganismo todo-poderoso e se tornou a chama da civilização. Tinha, pois, contra ele tudo o que pode fazer os homens fracassarem. Por isso é que dizemos que o triunfo de sua doutrina é o maior dos seus milagres, ao mesmo tempo que ela prova a sua missão divina. Se em lugar de princípios sociais e regeneradores, fundados sobre o futuro espiritual do homem, não tivesse a oferecer à posteridade, senão alguns fatos maravilhosos, talvez mal fosse conhecido de nome hoje. Essa perspicácia de Kardec é um espelho para a gente buscar
reflexão, né? Porque é tudo isso. O grande milagre de Jesus, mais uma vez, não é na sua manifestação divina, é na superação de todas as adversidades imagináveis e todas as inimagináveis no campo material, em que ele consegue consolidar seu pensamento e esse pensamento sobreviver. Aí a gente pensa, poxa, mas a igreja deturpou o pensamento, as seitas deturparam o pensamento, as pessoas deturparam o pensamento, isso é péssimo, é verdade. Tudo isso aconteceu e é horrível. No entanto, mesmo com tantas mãos, com tantos interesses, com tantos caprichos, sabe? Como se fosse uma planta que cada um vai e poda um pedaço, a árvore está aí. A árvore está aí. E se a gente insistir em fazer isso de novo, alguém em algum lugar escondido, desconhecido, deve estar nesse momento se debruçando sobre os ensinamentos de Jesus e um brotinho de esperança nasce. Esse é um milagre. Por que os outros são mais interessantes? Porque a gente, com os outros, não precisa de racionalidade, é só você dizer, me cura, me limpa, me segura. Esse não. Kardec vai dizer, Jesus é um regenerador social, que apresenta para o espírito a sua vida baseada no futuro. Esse Jesus me incomoda demais. Demais. Tudo bem? Vamos encerrar por hoje. Vamos encerrar por hoje. Mestre, abençoa-nos os esforços de purificar o pensamento e coordenar ações na virtude e no amor. Que todos aqueles que trabalham em contato com o nosso modesto grupo de estudo encontrem luz, paz e esperança. Da mesma forma que iniciamos a nossa reunião, pedindo que as bênçãos do mais alto estivessem conosco, nesse momento encerramos, desejando que todo o benefício que tenha sido construído e alcançado nessa noite seja distribuído para o benefício de todas aquelas pessoas com quem nos encontrarmos ao longo do nosso dia a dia. Agradecidos e reverentes, pedimos ordem e licença para encerrar a reunião dessa noite. Graças a Deus.